Bem, não hesitam em interromper se tiverem qualquer tipo de dúvidas, mas vamos começar então com o exercício 8. Tenho aqui o enunciado. Então, obtenha a solução da equação com condição inicial dada e mostre que o limite em mais infinito, ou pelo menos ao infinito. Não, aliás, reparem que aqui o limite é necessariamente em mais infinito. Como é que eu sei que o limite é em mais infinito? Por causa desta condição inicial. Ou seja, o tempo começa, ou pelo menos eu sei que a solução é definida num tempo positivo. E aqui, vocês olham na definição da equação, há aqui uma singularidade quando t é igual a 0. Isso implica que vamos ter que decompor a resolução quando t é positivo e quando t é negativo. Mas como a condição inicial é dada por um t positivo, isso implica que o limite que nós vamos considerar aqui é mais infinito. Bem, aqui, compartilhar, isto eu posso tirar. Então, a equação que nós temos aqui, o exercício 8. Temos esta equação, y', que é igual a y sobre t menos 2y ao quadrado. E o que se passa aqui nesta equação é que é uma equação que não é linear. Por causa do y ao quadrado. Logo, nós não sabemos, a priori, resolver equações não lineares. Aliás, há só um caso onde nós sabemos resolver equações não lineares, é quando são de variáveis separáveis. E não é o caso aqui. Aqui eu não posso separar o y do t. Logo, sou obrigado a fazer uma mudança de variável. E a mudança de variável que é sugerida, ou seja, mudança de variável, uma variável dependente, de incógnita, a mudança de variável que é sugerida é no exercício 7. Exercício 7, a equação dita de Bernoulli. Que é uma equação desta forma, no exercício 7. Y' é igual a uma certa função de t, y mais q de t, y elevado a uma certa potência. Aqui a gente vê que estamos exatamente nesta forma. Qual é a mudança de variável que é sugerida nesse exercício? É y elevado a 1 menos 0. Eu aconselho vocês a fazerem esse exercício e verem que, de facto, esta mudança de variável transforma a equação de Bernoulli, transforma numa equação linear. Então, aqui, quanto é que vale o n? Aqui o n vale 2, ou seja, isso sugere, para o nosso exercício, a mudança de variável y1 menos 2, ou seja, y elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre y. E nós queremos passar de uma equação em y a uma equação em w. Logo, vamos precisar de calcular também a derivada do w. Bom, é a derivada da inversa, isso vai ser menos y' sobre y ao quadrado. Pela regra de derivação de uma composta, ou chamado também regra da cadeia. Bem, uma vez que a gente temos isto, o que é que podemos ver? Ou seja, aqui isto vai me dar y', que é menos y ao quadrado vezes w'. Mas y ao quadrado é 1 sobre w ao quadrado. Aqui isto vai me dar menos w' sobre w ao quadrado. Que já agora eu reconheço aqui a derivada de 1 sobre w. É a mesma regra de derivação. Ou seja, isto é, essencialmente, 1 sobre w'. Não sei se vai ser importante, mas é útil estar atento a esse tipo de motivos, de regras de derivação. Isso ajuda muitas vezes, por exemplo, num caso como este,
nós seríamos capazes de resolver a equação sem utilizar Bernoulli. Já agora, porquê? Eu vou fazer o método Bernoulli, mas se vocês olharem a equação, y' igual a y sobre t menos 2y ao quadrado, aqui apetece derivar por y, derivados, não é derivar, é dividir. Apetece dividir por y ao quadrado. E porquê que apetece dividir por y ao quadrado? Mais uma vez, porque isso vai nos fazer aparecer a derivada de 1 sobre y. Se eu dividir por y ao quadrado, isto vai me dar y' sobre y ao quadrado, que é menos 1 sobre y'. O y sobre t vai ser igual a 1 sobre t, 1 sobre y. E o menos 2, o menos 2y ao quadrado transforma-se num menos 2. E vocês percebem aqui, depois acertando os termos, passando a derivada do outro lado, e o menos 2 também do outro lado, isto vai nos dar 1 sobre y' mais 1 sobre t, 1 sobre y, que é igual a 2. E esta equação, ela não é linear em y, mas ela é linear em 1 sobre y. Ou seja, linear em ordem a w igual a 1 sobre y. E é isto que a mudança de variável da Bernoulli está a nos dizer para fazer. Ou seja, w' mais 1 sobre t, w, igual a 2. Bom, esta equação linear, como é que vamos resolvê-la? Vamos resolvê-la utilizando o método Beatriz. Ok. Vamos resolvê-la utilizando o método que foi visto na teoria, que é o método da variação da constante. Variação da constante, que é, vamos dizer, um refinamento daquilo que nós vimos até agora, que é resolver a equação homogénea, e depois procurar uma solução particular. Variação da constante. Logo, a variação da constante implica que nós vamos resolver a equação homogénea. 1 sobre t, w igual a 0. Isso sabemos fazer por a separação das variáveis. Igual a menos 1 sobre t. Isto vai dar w da homogénea, que é uma certa constante sobre t. Isto vê-se que esta coisa é a solução daquela. E a variação da constante sugere um método para resolver a equação utilizando uma nova substituição. Ou seja, nós vamos procurar a solução geral da equação. Então, esta equação w' mais 1 sobre t, w igual a 2, na forma w é igual a uma certa função de t a dividir por t. Logo, a variação da constante, a terminologia, ou seja, o vocabulário usado, é simplesmente passar daquela constante de integração que aparece na solução da equação homogénea e fazê-la, transformá-la numa função de t. Logo, isto é uma constante. Aqui, nesta mudança de variável, isto é uma função de t. Passamos a uma nova equação, numa nova variável dependente, c de t. Pronto, logo temos que fazer a substituição para passar para encontrar uma equação que satisfeita por esta função c de t. Logo é simplesmente calcular a derivada, ou seja, w' mais 1 sobre t
W em função de C vai ser o quê? O W' vai ser a derivada do quociente, ou seja, t quadrado, C' vezes t menos C vezes a derivada de t, que é 1, mais 1 sobre t vezes C. Não esqueçam que o C é uma função de t. Aqui, CT, CT, é por isso que estamos a calcular aqui a derivada. E aqui há uma simplificação, ou seja, este termo aqui vai cortar com este. Menos CT ao quadrado, CT sobre T ao quadrado, corta com CT sobre T ao quadrado. Logo isto fica C' de T sobre T, que é igual ao quê? Que é igual a 2. Logo passamos, esta mudança de variável voltou a simplificar a equação que nós temos que resolver. Ou seja, aqui passamos a C' de T, que é igual a 2T, que é imediatamente primitivável. Isto vai dar C de T, que é igual a 1T quadrado, mais uma certa constante de integração. E aqui eu escrevo C0, porque simplesmente é o valor de C de T quando T é igual a 0. Isto é, C0 pertence a R. É uma constante. Pronto. Alguma vez que eu tenho isto, solução geral da equação. Em ordem a W, então vai ser o quê? Vai ser W de T, que é igual a T ao quadrado mais C0 sobre T. Não se esqueçam que era C de T sobre T. Reparem aqui que isto escreve-se desta maneira, ou seja, é T mais C0 sobre T. E que o que nós temos aqui é a solução da equação homogénea, aquela que nós resolvemos acima, e o que nós temos aqui é uma solução particular. Logo, o método da variação da constante, ele, de uma certa forma, sistematiza a construção de uma solução particular. Ou seja, é um método que dá sempre uma solução particular. Já notamos na situação que estávamos na semana passada, onde nós tínhamos que resolver a equação homogénea e depois encontrar candidatos que permitem que sejam soluções particulares da nossa equação não homogénea. Não. Aqui o método da variação da constante, ele dá-nos automaticamente aquela decomposição entre a solução homogénea mais uma solução particular. E tenham atenção que isto é um resultado que é geral. Não sei se vai ser demonstrado que é de facto um resultado geral, mas é um motivo que vocês vão voltar a ver no futuro. Em particular, quando vamos estudar, e acho que é já esta semana que vocês vão ver isso, equações de ordem 2. Bem, a solução geral da equação em ordem W é esta. A solução geral da equação inicial era na variável y. Logo, a solução geral da equação em ordem a y vai ser o quê? Então, y de t é igual a 1 sobre w de t, ou seja, t sobre t quadrado mais c0. Eles dão uma condição inicial que seja y de t1 igual a y1 positivo para t1 positivo. Isto permite calcular o valor de C0 em função da condição inicial. Bom, é um simples cálculo algébrico sem interesse. O que é interessante é, de facto, depois aquela pergunta, ou seja, qual vai ser o limite de y de t quando tende para o infinito. E eu acho, da minha opinião, que é sobretudo para isso que serve a condição inicial, para perceberem que o limite é feito em mais infinito. Bom, mas nós temos aqui a expressão da função y. Isto é simplesmente o limite quando t tende para mais infinito de t
sobre t ao quadrado mais c0. E isso toda a gente sabe que é 0. Perguntas? Não? Bem, um pequeno resumo. Pode ser útil resumir um pouco aquilo que foi feito. Nós partimos de onde? Partimos desta equação. Y' igual a y sobre t menos 2y ao quadrado. Que era uma equação que não é linear. Fizemos esta mudança de variável, w, que é igual a 1 sobre y, e passamos àquela equação, w' mais w, assim, mais sobre t, igual a 2, que é linear. Isto é a mudança de variável de Bernoulli. E depois o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma variação da constante. Variação. Ai, Luís. Fizemos a variação da constante. Ou seja, procuramos a solução da forma w, que é igual a c de t sobre t, e passamos a esta equação. C' de t era igual a 2t. O que é que eu quero vos mostrar com este resumo? Reparem como a cada passo a equação fica mais simples. Ou seja, esta é mais simples que a primeira, porque é linear, e a primeira não era linear e nós não sabíamos resolver. A variação da constante também vai simplificar a equação que nós temos que resolver. Logo, isto é muito parecido com o cálculo primitiva, de facto, porque porque é que nós fazemos substituições, primitivação por substituição? Nós fazemos primitivação por substituição para passar a uma primitiva imediata. Passamos de uma primitiva não imediata, fazemos uma substituição ou uma integração por partes, e passamos a uma primitiva que é imediata, que nós sabemos calcular, resolver. E nas equações diferenciais já é a mesma coisa. Nós temos vários métodos, e o que é que esses métodos fazem? Eles simplificam a equação que nós estamos a estudar. E passamos a uma equação, aqui ao final, que é, essencialmente, uma primitiva imediata. Primitiva imediata. Reduzimos a equação diferencial inicial ao cálculo de uma primitiva imediata. É isso a filosofia das equações diferenciais que vocês vão ver este semestre, essencialmente. Bem, passando, se não há perguntas, passamos ao exercício seguinte. Ou seja, os exercícios 11A e 11D. E tomam a atenção que estes exercícios eles são relevantes, uma parte da teórica, que está na página 35. Desculpa, que está aqui. Equações desta forma. Y' é igual a f de y sobre x. E eu não sei aqui visualizar, exibição de páginas, habilitar o rolagem. Ok. Logo, o que se passa aqui é que quando nós temos equações que podem ser escritas desta maneira, elas são facilmente resolvidas, podem ser facilmente resolvidas por separação de variáveis. Notam que é novamente uma questão de mudança de variável. Ou seja, começamos com uma equação que a priori não é linear. Esta coisa aqui, se o f é diferente de uma função da forma ax mais b
A equação não é linear, não é linear. E a priori também nem sequer é de variáveis separáveis. Dificilmente será de variáveis separáveis. Fizemos uma mudança de variável específica a este tipo de equações e passamos a uma equação que não só é linear, não padecem potências de U, mas pode ser resolvida por separação de variáveis. Logo, os exercícios que nós vamos ver agora, estes exercícios, eles fazem intervir funções seja, equações diferenciais desta forma. Bom, no caso da primeira equação, y' é igual a xy sobre x ao quadrado menos y, é fácil de ver que isto vai escrever-se desta forma, f de y sobre x, basta dividir em cima e em baixo por x ao quadrado. Isto vai dar y sobre x em cima e 1 menos y sobre x ao quadrado em baixo. Logo, na primeira equação, a função f de u, onde u é y sobre x, vai ser simplesmente u sobre 1 menos u ao quadrado. Passando aqui ao quadro, aqui, exercício 11a, ou seja, esta equação, xy sobre x quadrado menos y ao quadrado. Isto é f de y sobre x, onde o f, nós vimos, f de u é u sobre 1 menos u ao quadrado. Fazemos a mudança de variável indicada pela teórica, ou seja, esta. Isto é equivalente a o x é igual a y, ou seja, isto vai implicar que y' é igual à derivada do produto, u'(x) mais u vezes a derivada de x, que é 1. Ou seja, transformamos a equação inicial em u'(x) mais u é igual a f de u. E aqui a separação das variáveis é fácil. F de u menos u, ou seja, u' sobre f de u menos 1 é igual a 1 sobre x. Isto tudo foi feito na teórica, está na sementa. Ou seja, reduzimos o problema ao cálculo destas primitivas. U' dx sobre f de u menos u igual a uma primitiva do sobre x, esta sabemos que é logaritmo de módulo de x, mais uma constante. Logo falta-nos calcular esta primitiva. Vamos calcular esta primitiva e para isso precisamos de calcular a f de u menos u, ou seja, u sobre 1 menos u ao quadrado menos u, reduzir ao mesmo denominador, u menos u, 1 menos u ao quadrado. Isto simplifica, u menos u vai dar 0, e depois ficamos com menos u vezes menos u ao quadrado, que vai dar u ao cubo, sobre 1 menos u ao quadrado. Depois deste pequeno cálculo intermediário, passamos então ao cálculo desta primitiva, é 1 sobre isto, ou seja, isto fica 1 menos u ao quadrado, sobre u ao cubo, u' dx, dx, isto tudo são funções de x, é igual a logaritmo de módulo de x, mais uma constante. Isto é u' menos u ao cubo, menos u' sobre u dx.
Primitivas destas coisas são primitivas imediatas, são primitivas de potência. Esta aqui, menos o linha sobre U, claramente, é a primitiva disto vai ser o logaritmo de módulo de U. A primeira é uma primitiva de 1 sobre x ao cubo, se quiserem. E a primitiva de 1 sobre x ao cubo vai ser a menos 1 meio de 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, neste caso, 1 sobre U ao quadrado. Igual a logaritmo de módulo de x mais uma constante de integração. E aqui podemos deixar a solução desta forma. Ou seja, isto é uma solução, é a solução geral, na forma implícita. Implícita. E sabemos que nunca vamos ser capazes de encontrar a solução geral na forma explícita. Como é que sabemos isso? Porque aqui temos uma diferença de uma potência com um logaritmo. Quando eu tenho este tipo de relação entre potências e logaritmos, eu nunca sou capaz de resolver explicitamente em ordem U. Tem a ver um bocadinho com essa ideia de separação de variáveis. Neste caso é da separação entre logaritmo e potências. Ora bem, mas não é isto que a gente queria resolver. A gente queria resolver a equação em ordem y. Y é o quê? É U é x. Ou U, que é y sobre x. Logo, isto vai nos dar menos 1 meio de, ou seja, y sobre x, x ao quadrado sobre y ao quadrado, igual a logaritmo. Se repararem, se eu passo o logaritmo do outro lado, módulo do x mais uma constante, ou seja, o logaritmo de módulo y mais uma constante. É novamente uma solução implícita. Aqui temos aqui uma solução implícita à equação. Solução geral implícita. Em geral, quer dizer, em geral, não é em geral, mas em muitos casos, quando a gente faz uma separação de variável, a forma, a expressão da solução é sempre uma expressão a priori na forma implícita. Bom, e aqui nós podemos simplificar um bocadinho umas coisas, mas essencialmente a solução vai guardar sempre esta forma. Não há forma de explicitar a solução. Perguntas? Vocês já estão a ter testes esta semana? Ou ter algum teste de outra disciplina? Não, acho que ainda não. Ainda não. Estou a perguntar isso porque não estou a vos sentir... É difícil de dizer quando estamos neste modo de ensino online, mas eu não estou a vos sentir presentes. Mas pronto. Ora bem, sim, o que é que eu estou a fazer? Estamos aqui, então passamos já ao último exercício, que é o exercício D. Aqui parece uma situação, se a gente olhar a equação na forma onde ela está escrita no enunciado, isto parece impossível de resolver, porque não podemos separar as variáveis, é uma equação que é altamente não linear. Mas se a gente olhar aqui este termo, isto sugere o método de f de y sobre x. Bom, e depois aqui observa simplesmente que logaritmo de y menos logaritmo de x é simplesmente logaritmo de y sobre x. Logo, muito obrigado, mas isto é claramente uma função de y sobre x. E qual vai ser esta função? É simplesmente a função u, o logaritmo de u, mais u. E lembram-se que a expressão geral, quando eu tenho uma equação desta forma, e faço a mudança de variável u igual a y sobre x, eu chego à equação u' x mais u é igual a f de u.
caso da derivada de um produto. Só que aqui o meu f de u é isto. O f de u vai ser o logaritmo de u mais o. Conclusão. O u corta. E nós ficamos com uma equação. A equação u' x igual a o logaritmo de u. Equação que vai ser que é de variáveis separáveis e que vai ser fácil de primitivar. Logo aqui, por causa estou a fazer com este quadro, eu não queria fazer com este quadro, quero fazer com o outro quadro. Logo no exercício 11D, um pequeno cálculo preliminar, faz-nos passar à equação u' sobre o logaritmo de u igual a 1 sobre x. Logo, os espaços são idênticos aos espaços anteriores. Nós sabemos primitivar 1 sobre x, é o logaritmo de módulo de x mais uma constante. E a questão é se nós sabemos primitivar u' sobre o logaritmo de u dx. Ou seja, exercício de análise 1. E aqui podemos reparar que 1 sobre u é a derivada do logaritmo de u. Aliás, u' sobre u é a derivada do logaritmo de u. Logo, esta primitiva, ela escreve-se logaritmo de u' sobre o logaritmo de u dx. Ou seja, uma primitiva da forma f' sobre f. Ou seja, logaritmo de logaritmo de u. Mais uma constante. Mas a constante vou pô-la do outro lado. Como já temos feito várias vezes. Pronto. Passamos uma vez à exponencial. Isto vai-me dar logaritmo de u. Tecnicamente eu devia pôr módulos aqui, mas vamos assumir que não há problemas de valores negativos ou de mudanças de sinais. Passando à exponencial, e aqui também vou tirar o módulo, isto vai dar a exponencial de logaritmo de x mais c, que vai escrever-se da forma, aliás, eu disse que tirava o módulo, que vai escrever-se na forma uma constante vezes x. Reparem que esta constante é de c. Escrevemos sempre as constantes da mesma maneira. E para resolver explicitamente, eu posso aqui passar novamente à exponencial. E isso vai-me dar u igual a exponencial de cx. Só que o u também é y sobre x. Logo, a solução geral em ordem a y vai ser y é igual a x exponencial de cx. E pronto. Perguntas? Professor, nós temos sempre que considerar que este tipo de equações podem ser resolvidas naquele formato do u' de x mais u. O linha de... Ou seja, x vezes o linha mais u. Exatamente. Sim. Deixa aqui passar a coisas. Aqui a passar ao quadro. Vamos fazer assim. Ora bem, equações que escrevem-se desta maneira, ou seja, da maneira da equação a 1.6 ali, resolvem-se sempre usando esta técnica. Logo, a ideia aqui
estarem um bocadinho atentos aos métodos, ou seja, aos métodos de resolução que vocês têm, que vocês podem usar. Logo, se tem uma equação que é linear, há vários métodos. Há o método que nós vimos na semana passada, como somando uma solução da equação homogénea mais uma solução particular. Há um método que nós vimos esta semana, que é o método da variação da constante. E há o método do início, mesmo do início, que é o método da separação das variáveis. Se a função, se a equação não for linear, por exemplo. Se temos uma equação não linear, são esses os métodos que nós temos. Eu já me baralhei. O que eu queria dizer é que se nós temos equação linear, sabemos como fazer. Separação de variável, método da variação da constante, ou resolução da homogénea e procura de candidatos para uma solução, da solução particular. Se a equação não é linear, então aqui só há um método, a priori, que é o método de separação de variáveis. Logo aqui chegamos ao ponto onde, e se não podemos separar as variáveis? Se nós não podemos separar nas variáveis, isso quer dizer que estamos numa situação em que temos de fazer uma mudança de variável. Quais são as mudanças de variáveis que nós temos visto? Esta aqui, y', escrevendo-se como uma função de y sobre x, é verificar se a função, não é a função, se a equação pode escrever desta maneira. E a outra mudança de variável que nós vimos, pelo menos está nos exercícios, é a equação de Bernoulli. Salvo o erro, vocês na outra aula prática, vocês resolveram também o exercício 4 e o exercício 6. E são também exercícios de mudanças de variáveis. E reparem, reparem naquilo que eu disse quando nós resolvemos esta equação aqui. O truque que é usado aqui no 4 ou no 6 é o mesmo. Ou seja, não é necessário usar o Bernoulli. Podemos simplesmente olhar para a expressão e dizer, não, mas espera aí. Reparem, vocês resolveram na outra prática este exercício, não? Sim, acho que sim. Desculpa. E como é que resolveram isto? Tiveram aquele reflexo de olhar para isto e dizer, mas espera aí. Ou usaram Bernoulli, ou fizeram aquilo que eu fiz, que é dividir por y ao quadrado. E aqui a gente reconhece menos a derivada de 1 sobre y, linha, mais, não, aqui é menos. Isto que é pus menos acima. Menos 1 sobre y, igual a x. Logo, vocês viram como é que esta mudança de variável transforma a equação numa equação linear. Isto é um caso particular de Bernoulli, novamente. Logo, a equação não linear e a equação onde não é possível separar as variáveis, não há muitas maneiras. Tem que ser uma substituição. E ou é uma substituição que é dada pela substituição de Bernoulli, ou é uma substituição que é dada por aquela substituição, ou seja, quando nós temos a y' igual a f de y sobre x, a substituição y sobre x. Isso responde à tua pergunta? Sim, então o que eu percebi foi, pronto, quando temos uma equação não linear que não conseguimos resolver por um método de separação das variáveis, temos de usar este método aqui. Um dos dois, ou o Bernoulli, ou esta aqui. Repara que esta, salvo erro, posso estar a ver as coisas mal, esta não escreve-se na forma y igual a f de y sobre x. Aqui, y sobre t. Esta aqui tu não podes resolver fazendo isto. Ok, sim. Porque tu percebes que aqui faltaria um t ao quadrado. E tu não tens maneira de pôr aqui um t ao quadrado. Logo, são mesmo dois métodos distintos. Ou Bernoulli, ou isto. Ok.
E vamos dar mais algum que seja uma alternativa ou vão ser só mesmo estes 2? Salvo erro, aqui vou pagar. Eles aqui dão outro método, que é o exercício 9, que é a equação de Riccati. Logo, o que é a equação de Riccati? É simplesmente uma versão um bocadinho mais, mais complexa, mas também menos, porque aqui é um y ao quadrado. Logo, tu tens que ser capaz de reconhecer uma equação de Riccati e depois fazer esta mudança de variável que a vai transformar numa equação de Bernoulli. Logo, vai haver outros métodos que vão aparecer, mas são em número finito. Ok. Eu acho não dizer nenhuma asneira se afirmar que para equações diferenciais de ordem 1 são os únicos. Equações exatas, depois temos as equações exatas e inexatas. E aqui vamos ver outro método, que é o método do fator integrante. Mas, salvo esse outro método do fator integrante, isto deve estar a acabar, este capítulo. O capítulo que nunca tenha fim. Está quase a acabar. Mas, capítulo 2, estás a ver? Segunda ordem. Sim. Ok, mas isso que o professor estava a falar do fator integrante será só para as equações inexatas, então. Exatamente. Ok. E isso vocês vão dar esta semana, salvo erro. Não deram na teórica da semana passada. Acho que não. Ou seja, isto vai ser esta semana. Logo, são poucos métodos, mas são alguns. Porque depois no capítulo das equações de ordem 2, vocês vão ver novamente métodos. Mas vocês vão para fazer um bocadinho, vos falar um bocadinho do que vocês vão ver no futuro, vocês vão realizar que os métodos para equações de ordem 2 são generalizações quase diretas dos métodos que nós vimos agora para equações de ordem 1. Vocês vão voltar a ver substituições. Vocês vão voltar a ver como é que se chama-se? O método da variação da constante. O que é que acrescenta uma equação diferencial de ordem 2? Vamos ter que fazer duas primitivações, porque temos duas derivadas. Quer dizer, vamos ter que fazer duas primitivações. Isso significa o quê? Isso significa que vamos ter duas constantes de integrações. Isso significa o quê? Isso significa que quando nós vamos fazer a variação da constante, vamos ter que calcular a variar duas constantes. Vamos ter que calcular duas primitivas. Logo, os raciocínios, globalmente, para o segundo capítulo, vão ser generalizações simples daquilo que foi visto no primeiro capítulo. Logo, há uma certa coerência nestas coisas. Ok. Pronto. Mais perguntas? Aqui. Vocês também vão ver que este método do fator integrante ele vai permitir resolver ainda mais rapidamente as equações de ordem 1. Depois vou falar disso. Lineares. As lineares ainda se resolvem mais rapidamente com este método. Bom, se não há mais perguntas, para mim é tudo por hoje.